Salve, salve, galerinha que gosta de saber o porquê das coisas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso. Eu sou o Samuel Leite e se você já se perguntou e se alguma coisa fosse diferente do que ela realmente é, se você já buscou explicações e por que as coisas funcionam como são, então esse é o podcast especialmente produzido e feito para você. No nosso É Por Isso de hoje, ele foi inspirado no IC do episódio 23. Gui, magia da edição pra gente relembrar esse momento épico. E se a gente pudesse viajar no tempo? Ai, meu Deus. E pra explicar por que não podemos viajar no tempo, eu tô aqui com a Domênica Mendes, que é historiadora e é também lá do podcast Perdidos na Estante. A Domênica criou a campanha O Podcast é Delas para incentivar mais mulheres no podcast, não só aqui no Brasil, mas em Portugal também, que inclusive o IC, o É Por Isso e tantos outros podcasts no Brasil foram signatários da campanha. Bem-vinda, tia Domênica! Oi, Samuel, tudo bem? Oi, pessoal, como vocês estão? Tia Domênica, para explicar para os nossos ouvintes, eu queria que você começasse a explicar um pouquinho mais sobre o que é, de fato, uma linha do tempo na história da humanidade. Samuel e criançada, vamos pensar da seguinte forma, e melhor do que aprender sobre isso é a gente fazer uma linha do tempo. Então, para agora tudo que vocês estão fazendo, vai lá, pede para o seu responsável uma folha de papel e um lápis. Combinado? Tio Gui, coloca um reloginho aí, 5 segundos pra mamãe, pro papai, pro titio, pra titia, pra todo mundo sair correndo atrás de casa aí pra pegar esse lápis. Vai lá, tio Gui. Então vamos lá, tio Samuel, você já pegou o seu? Bom, o meu já tá aqui, O meu também já tá aqui, então vamos lá. Nessa folha de papel, a gente vai deitar ela pra ela ficar bem comprida. E a gente vai pegar o lápis e vai fazer um traço bem grandão que vai de uma ponta a outra do papel. Legal, fazendo aqui. Maravilha! Agora a gente vai pegar lá no começo dessa risca e a gente vai fazer um cortezinho nela e a gente vai colocar o dia que a gente nasceu, por exemplo. Então coloca aí, pergunta pra mamãe, pro papai, pra quem cuida de você, qual é o dia que você nasceu. Boa, coloquei aqui. Dá um espaço, coloca um outro tracinho desse e aí pergunta pra mamãe e pro papai que dia, por exemplo, que foi o seu primeiro dia na escola. Nossa, eu não lembro o meu, tia Domênica, mas vou colocar aqui uma... Não, já lembrei. Coloquei aqui. Lembrou, foi importante pra escola, não foi? Então tem que pôr nessa linha do tempo. Agora a gente pula mais um pouquinho o espaço e a gente coloca uma outra marquinha dessa, marcando uma coisa que foi muito importante pra você. Vamos pensar junto aqui. Um dia que você fez uma viagem de férias super legal. Legal, bacana. Já escolhi a minha aqui, já marquei. Ótimo. Vamos fazer um último risquinho marcando então que dia que é hoje. Feito. Sabe o que a gente fez aqui, tio Samuel? A gente fez uma linha do tempo com algumas coisas que são muito importantes na nossa história. O dia que a gente nasceu, o dia que a gente foi pra escola, o dia que a gente fez uma viagem super divertida ou conheceu um lugar novo incrível e o dia que a gente tá hoje. Agora, todas as vezes que você quiser lembrar o que você fez nesses dias, você vai olhar pra essa linha do tempo, não é verdade? Excelente. Agora, imagina que a gente precisa fazer uma linha dessa, incluindo todas as coisas que são super importantes para todas as pessoas do mundo inteiro. Meu Deus, haja papel. Ia ser uma linha gigantesca. Ah. Então, a linha do tempo é mais ou menos isso. É onde as pessoas que estudam como as pessoas se comportam, nós que estudamos história, os historiadores, os sociólogos e outras pessoas que dedicam as suas vidas para entender como a gente se organiza na sociedade, a gente cria alguns marcos que são importantes para todo mundo. E aí toda vez que a gente precisa lembrar disso, a gente olha nessa linha do tempo. Aí fica muito fácil, por exemplo, saber o que veio primeiro, o videogame ou as pirâmides do Egito. Entendeu? E aí a gente consegue se organizar e também lembrar quando essas coisas aconteceram para tomar as nossas decisões do que a gente vai fazer daqui para frente nas nossas escolhas de vida e nas nossas escolhas sociais. Agora me diz uma coisa, eu fiquei pensando aqui, videogame, você mencionou, e as pirâmides do Egito. E se por acaso essas linhas do tempo se misturassem?
Ia ser uma bagunça, né? Já imaginou uma pessoa lá no Egito, na pirâmide, jogando videogame? Meu Deus do céu. Ia ser uma loucura. Eu acho que ia ser uma bagunça, porque eles não teriam televisão, por exemplo. Pois é. Então, ou eles não iam ter como colocar o videogame pra carregar na tomada. E aí? É verdade. Não tinha energia elétrica. Pois é, se não tinha energia, não tinha como carregar nem o celular pra poder jogar. Não ia dar pra estar escutando o podcast pra entender o porquê que as coisas acontecem. Nossa, ia ser muito triste morar no Egito, então. Não ia ter podcast. Ou não, porque as pessoas que moravam no Egito faziam outras coisas, não é verdade? É verdade. Bem pensado, bem pensado. Mas é por isso que a gente não consegue misturar. E a gente também não consegue misturar, porque se a gente parar pra pensar, isso vocês podem fazer também do outro lado do papel, por exemplo. Marca hoje que dia que é. Faz lá um quadradinho e marca que dia é hoje. Aí você faz tudo que você tem que fazer e vai dormir. Amanhã você acorda e olha pra folha de papel. Já vai estar anotado lá o que você anotou, porque você anotou ontem. Então não importa quantas vezes você for dormir, nunca mais esse papel vai ficar apagado. Isso significa que a gente não consegue voltar no tempo. A gente só consegue viver um dia após o outro. Mas por isso, então, que talvez fosse muito perigoso voltar no tempo, né? Tipo, se fosse possível, tecnicamente falando, ia ser bem perigoso, né? A gente se encontraria com a gente mesmo. Meu Deus, minha cabeça bugou, como diria o Bruno aqui. Ia ser muito complicado. Já imaginou você encontrar com você mesmo, criancinha? Eu não sei se eu queria me encontrar comigo sendo criança, não. Eu também não. Mas ia ser muito difícil. Imagina que a gente pudesse voltar no tempo e encontrar os nossos avós. E aí, sem querer, a gente impedisse eles de se conhecer. E aí, os nossos pais nunca iam nascer e a gente nunca ia nascer. E aí? Meu Deus, não gostei dessa ideia, não. Eu também não. Vamos deixar como tá? Eu acho melhor. É melhor, né? Não vamos mexer nessas coisas, não. Vamos deixar como tá. Então, é por isso que não podemos viajar no tempo. Aliás, que não queremos viajar no tempo. Acho que até melhor. Vamos deixar essas coisas como tá. Claro que tem coisas que a gente gostaria de tentar dar uma resolvida, aquela prova que a gente não estudou tanto, que poderia dar uma estudada um pouco melhor, mas talvez o aprendizado seja, vamos preparar para ter um presente, um futuro bom, pra gente não se frustrar ou se chatear com o nosso passado. Acho que essa deve ser a dica, talvez, né? É isso aí, em vez de a gente ficar pensando que naquela prova que eu fiz, sei lá, mês passado, eu não fiz o suficiente, eu não prestei atenção na aula e tudo mais, aquilo lá já foi, mas eu aprendi alguma coisa. Então, a partir de hoje, eu já vou começar a prestar atenção. E não é prestar atenção amanhã na aula da semana que vem. Eu vou prestar atenção na aula de hoje. E aí, quando o amanhã for hoje, eu presto de novo. E assim eu vou aprendendo e na próxima prova eu vou tirar, ó, de letra. Boa! É isso aí, tia Domênica. Passa os seus links pra nossa audiência aí, quem quiser conhecer mais os seus conteúdos, fala um pouquinho do podcast dela, enfim, dá uma geral aí da tua podosfera, da tua presença digital. Bom, pessoal, pra quem quer conversar comigo, bater um papo ali direto, é só me encontrar lá no Twitter ou lá no Instagram. A minha arroba é Domenica_Mendes. E vocês também me ouvem falando sobre livros e filmes que foram baseados em livros lá no Perdidos na Estante. O Perdidos na Estante é um podcast como esse daqui, você encontra em todos os agregadores e também no Spotify, ou você encontra ele lá no site Leitor Cabuloso, que tem um conteúdo sobre várias coisas e vários livros diferentes. Uma outra dica, né, como o Samuel disse, é o podcast Delas, que é essa campanha e esse movimento que é criado para que a gente tenha mais mulheres fazendo podcast, utilizando suas vozes, falando sobre tudo o que quiserem. E vocês encontram tudo do podcast Delas lá no site, o podcastadelas.com.br ou nas mídias sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, é @opodcastadelas. A Lolo, a Nina e a Lu, que a gente tava conversando aqui, né, tia Domênica, que é a podcaster mais jovem do Brasil, pelo menos que se tem notícia, são signatárias. Elas assinam e aprovam o podcast delas, elas participaram ativamente aí da campanha. Então, que outras meninas, outras mulheres se sintam também encorajadas a terem seus programas e seus podcasts. Nos nossos conteúdos aqui, a gente sempre tem espaço para as meninas, porque é isso que a gente precisa. A gente precisa de mais gente, mais pluralidade, mais olhares e mais visões, porque dessa forma a gente tem mais histórias para contar.
Com toda certeza, tio Samuel. É isso aí. Tia Domênica, muito obrigado mais uma vez pelo seu tempo e até uma próxima oportunidade. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.